Tava tudo certo. E minha irmã Bruna também estava comigo, e minha sobrinha Ana. Aí comigo, minha sobrinha preferida. Então, trouxe a família também para mim, para visitar meu irmão aqui em São Paulo. E uma alegria muito grande aqui com vocês. Tá? Bom, a gente vai falar sobre criatividade. E além desse trabalho que eu estou exercendo lá na CNN, eu falo que fruto do meu ministério, hoje são 13 anos já trabalhando em comunicação na igreja. Fruto do ministério eu tenho uma lista de felicidade. Então, profissionalmente também tudo isso. Hoje nós somos 8 pessoas trabalhando com comunicação no Brasil inteiro, na região bem afastada da centro. Nós estamos lá 6 anos da agência programando passado. E louvo a Deus por isso, porque além de ele dar um ministério na área, e permitir isso, sem energia, eu estou respirando comunicação, estou respirando criatividade. Tanto o nome da minha agência é Criativos. Então vamos lá, vamos falar sobre criatividade. Quando a Raquel me chamou, ela falou assim: Mateus, queria que você viesse aqui para uma palestra e tal. E eu tenho uma palestra pronta na CNN, que é de comunicação na igreja e tal. Eu falei: show, Raquel, vamos embora. Hoje em dia aí, ela falou: o tema vai ser o seguinte: o tema vai ser comunicação, narrativa guia para expressões de criatividade e intencionalidade. Ela jogou esse tema para mim. Eu disse assim: Raquel, show de bola, agora você me manda um áudio explicando. Nem vocês não querem falar sobre isso aí. Mas ela me mandou o áudio e aí eu falei: show de bola, eu quero agradecer não só pelo convite, mas pelo tema. Porque estudando isso, essa palestra, eu contei para trazer para vocês hoje. E Deus nos fez revisitar muito mais da minha caminhada na igreja. E Deus sempre me colocou como uma comunicação funcional. E eu quero contar um pouquinho para vocês hoje aqui como Deus me chamou para essa área. Então essa questão de criatividade e intencionalidade sempre esteve na minha vida. E a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a servir na área. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês aqui é contar rapidamente uma história. Só que eu queria ouvir vocês rapidinho. Quantos aqui trabalham com comunicação na igreja? Alguém? Comunicação? Show? Área de música? Quem já trabalhou também? Trabalhou com música, teatro? Alguém? Teatro? Quem mais? O Mário que eu não falei. Que trabalha com arte, comunicação. Mais alguém? Professor de TV, né? Professor de escola dominical, artista puro, tem que ser muito criativo para trabalhar com as crianças. Professor de escola dominical. Da área de comunicação que eu falei, quando trabalha com rede social, tiram fotos, show. Quem trabalha com multimídia, data show, alguém? Comunicação, Reto projetor, alguém? Ninguém sabe o que é isso, mas eu trabalhei no projetor. Legal, então a gente tem várias áreas de comunicação na igreja. E eu também quero falar um pouco sobre o ministério, então vai servir também para vocês, para todo mundo que está aqui hoje. Primeira coisa que eu queria contar rapidamente para vocês como foi o meu chamado. Brevemente, só para vocês entenderem um pouco do contexto. Eu sempre quis ser um artista, um músico. Graças a Deus não fui, vocês viram aqui hoje que me pegaram de surpresa, eu estou bem enferrujado. Mas eu nasci na igreja presbiteriana, minha família toda cristã, avós, presbítero e tal. E minha família sempre foi envolvida com arte na igreja. Hoje eles estão aqui para não deixar eu mentir. Então, desde criança, teatro, cantata, meu pai era gente de coral. Minha mãe está aqui, ela sempre usou a música, minha mãe é professora. Então, eu lembro da minha mãe saindo para a escola, às vezes com as pastas da professora embaixo do braço, e o violão nas costas, ela usava a música como uma ferramenta de ensino. Então eu cresci nesse lar que respira criatividade, que respira arte, e mexi sempre nos dois da igreja. Então eu falei: cara, eu quero ser um artista, eu quero ser músico. E aí, quando eu era criança, as minhas brincadeiras lá em casa, sabe que a gente começou? Até que era 50 minutos, a partir de agora? A partir de agora. Tá bom. Beleza. E aí, as minhas brincadeiras em casa eram montar bateria para a minha mãe, montar uma guitarra, montar material reciclado. E meu sonho era esse. Só que quando a gente vai ficando mais velho, entrando na adolescência, eu falei: poxa, acho que não dá para viver de música aqui na minha região, é meio difícil, preciso ir para uma faculdade e tal. Terminei o ensino médio sem saber o que eu ia fazer na minha vida ainda. Então, isso lá era 2008.
não sabia o que eu ia fazer da vida. E eu conversando com meus pais, na época eu tinha acabado de passar no concurso da Sabesp, aprendiz. Então, alguém foi aprendiz da Sabesp? Não, você que eu não perdi no E aí, eu falei para meus pais, olha, como eu não sei onde eu vou estudar, normalmente na nossa região, quando você vai fazer a faculdade, na época a gente ia embora, não tinha muitos cursos lá. Eu falei, como ainda não sei o que eu vou fazer, vou esperar acabar o contrato da Sabesp, mais um ano, e vou ficar só trabalhando no ano que vem, em 2009. E aí eu fui eleito presidente da UPA, no final de 2008. E nesse ano, eu vi do vice-presidente, um grande amigo meu, era muito grande também. E aí eu nunca tinha sido presidente do UPA. Então, a gente começou a pirar as ideias. Fazia noite, não sei o quê, era atividade de receita na igreja. Então a gente começou a ser criativo em algumas questões de programação da UPA. E quando chegou em julho do ano 2009, a gente falou assim, vamos fazer uma gincana de inverno para os adolescentes? Como vai ser isso? Vamos lá na igreja toda segunda-feira e vamos fazer uma gincana de um mês. A gente vai trazer coisas do Lata Velha, assim, coisas do Caldeirão do Hulk, do Faustão, vamos trazer algumas brincadeiras para a igreja, para a gente ter um momento com os nossos adolescentes aqui toda semana. Por que eu estou contando essa história? Quando eu inventei esse evento do vice-presidente, a gente teve que pensar no evento. E aí eu falei, poxa, a gente precisa produzir esse evento. Como que vai ser? A gente precisa de um nome, Gincana de Inverno. Como que eu vou divulgar isso? Vamos divulgar um dia diferente. Fizemos o primeiro evento da minha vida. Foi um evento da UPA. Vamos colocar um cartaz no mural da igreja? Bora. Fiz o primeiro cartaz que eu fiz na minha vida, no PowerPoint, com programação de UPA. Como que vai ser essas brincadeiras? Cara, vamos trazer lá a brincadeira do Lata Velha. Vamos fazer um carrinho e tal, vamos filmar isso. O primeiro vídeo que eu editei na minha vida, programação de UPA. E aí foi durante a semana, eu lembro que teve uma brincadeira que a gente colocou um PlayStation no telão da igreja, e aí ficava um som alto na igreja, as irmãs da Safra não gostavam muito, e rolou, e os adolescentes estavam engajados, trabalhando junto naquela época. A gente levava por noite, uma cidade pequena, era Itajaí, cidade de 25 mil habitantes, acho que até menos. A gente estava levando cerca de 50 adolescentes, 60 adolescentes da igreja, e a gente, poxa, estava funcionando. E a última tarefa que a gente deu para a galera era fazer um videoclipe. E eu falei para o meu vice, cara, se a gente vai pedir para eles fazerem, a gente tem que fazer o nosso. E aí foi quando a gente entendeu o primeiro videoclipe, acho que era que estava, né? A gente gravou lá no Morrinho. Primeiro vídeo que eu editei na minha vida, primeiro clipe que eu editei na minha vida, uma câmera muito simples. E quando terminou esse evento, um mês de evento, eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Eu falei, é isso que eu quero. Eu não sei o que é isso, mas é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com comunicação. Tinha um cara da igreja, o Papo, que era um cara que sempre foi referência para mim. E ele começou a me direcionar, cara, estuda isso, estuda design, criação e tal. E dali, ô Marcão, tudo bom? e dali em diante, eu decidi, né, que essa área que Deus estava me chamando, eu continuei trabalhando o resto do ano. Fui para Santos estudar, tive que voltar embora em 2010. E aí a federação me chamou porque eu já estava fazendo algumas coisas na área de comunicação. Por que eu estou contando isso? Primeiro eu tinha um sonho, que era trabalhar com arte. Né? Só que Deus não queria arte, aquele tipo de arte. Ele queria que eu trabalhasse com criatividade intencional, que é a comunicação. Desde a primeira arte que eu criei, nunca foi assim, de repente, como um artista, como um escritor, um poeta que acordou, falou, poxa, Deus me deu um poema, vou escrever esse poema. A primeira arte que eu fiz foi assim, ó, preciso divulgar um evento, porque Deus está me chamando para esse evento, e eu preciso dessa arte pronta. Então, desde o primeiro momento eu entendi, é isso que eu quero fazer, e foi assim durante todos os outros anos, né? Eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. E esse chamado é para trabalhar com criatividade, com personalidade. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês aqui hoje é entender o chamado de Deus para nós. Só que quando a gente entende esse chamado, a gente precisa responder a ele. De que forma a gente responde a ele? Né? Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Romanos 11:36. Vocês acharam que eu não ia abrir a Bíblia, né? Romanos 11:36. Essa é uma passagem que me acompanha desde o começo do ministério. E é a primeira vez que eu entendo como eu tenho que responder a esse chamado de Deus. Tá? Vamos ler todo mundo junto?
profundidade da riqueza essa passagem ela começa aqui, Paulo falando, né? Olha a profundidade da riqueza. Eu sempre leio isso, com Paulo admirando a grandeza de Deus e também se colocando no lugar dele. Quando ele fala aqui, olha a profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor? Paulo está olhando para Deus e colocando essas coisas assim. Cara, quem inspirou Deus? Quem conheceu a mente dele? Quem foi o seu conselheiro? Deus existe por ele mesmo. E Paulo começa a olhar para Deus, e quando eu leio isso, além de admirar a maravilhosa sabedoria e os desígnios de Deus, eu começo a me colocar no meu lugar. E tão pequeno que eu sou. Quando a gente se compara, a gente é muito pequeno. A gente não é nada. E aí ele começa a falar aqui, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Toda vez que eu leio isso, eu olho para quem me chamou. Quem chamou você para trabalhar com comunicação? Quem chamou para você para trabalhar com marketing na igreja? Quem chamou para você para trabalhar com data show? Quem chamou você para escrever uma música? E quem veio te chamar? E quando a gente olha para cá, a gente precisa dar uma resposta para esse chamado. E a minha resposta não é nem sempre assim, como você tem respondido? Não, eu acredito que muitos de nós temos respondido a Deus sobre o chamado que Ele deu para nós, mas a pergunta é como nós temos respondido. E aí muito se fala sobre excelência. Nossa, cara, a gente precisa servir com excelência. E quando eu olho nesse versículo 36, eu entendo que a excelência tem que ser natural. Por quê? Porque tudo que a gente faz é dele, certo? Tudo que nós fazemos é por meio dele. É ele que faz através de nós. E tudo que nós fazemos é para ele. E quando eu faço alguma coisa, de repente, com meus pais, com minha mãe, eu tento fazer o melhor. Cuidou de mim a vida inteira. Quando eu tento fazer algo com um amigo, com a esposa, com a namorada, poxa, a mãe a gente gosta. A gente sempre tenta fazer o melhor. E como a gente tem respondido a Deus, o que a gente está fazendo, tudo que a gente está fazendo é dele. Se eu estou tocando uma música, se eu estou tocando um instrumento, se eu estou criando uma arte, se eu estou fazendo um design, e aí eu estou falando não só na igreja, eu estou falando também na minha visão lá na agência, eu estou fazendo tudo para a glória dele. E aí ele fazendo através de mim, eu fazendo para ele, eu fazendo algo que é dele. Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar é como nós estamos respondendo esse chamado criativo. E aí tem uma frase, lá no livro Cristo e a Criatividade. Esse livro é muito bom. Inclusive eu li o livro Arte na Igreja, Arte na Bíblia. Eu li, e no final do livro eles recomendam esse livro aqui que a gente tinha lido, que é Cristo e a Criatividade, muito bom. E lá o Michael Hart fala o seguinte: a criatividade é uma resposta. Por ser verdade uma resposta, ela não tem origem em mim. Ele fala, ele se move, ele é belo, nós respondemos, nós criamos, nós adoramos. A criatividade não sai da gente. A criatividade vem dele. E se eu estou respondendo a alguém, eu só respondo quando alguém me chama. Eu só respondo quando alguém pergunta alguma coisa para mim. Então, a criatividade é uma resposta. E aí a gente usa a criatividade como? Quando o pastor está pregando aqui, ele está usando a criatividade para ler o texto, para fazer uma aplicação. Então, tudo que nós fazemos de criatividade, nessa questão de arte, é uma resposta ao chamado de Deus. Como você tem respondido? Tem respondido com excelência? E aí eu coloco aqui uma frase que eu sempre uso: a excelência é uma resposta à essência. E a essência está aqui, no versículo 36, Romanos 11. É dele, é por ele, é para ele. Essa é a nossa essência. É daí que a gente parte, é daí que a gente começa.
E não tem como a gente responder de forma medíocre. Essa é uma palavra muito forte. Mas não tem como a gente responder esse chamado de forma medíocre. A gente sempre tem que responder com excelência, porque é o mínimo que a gente faz. Então, essa é a primeira pergunta que eu deixo. Como você tem respondido esse chamado? Tudo bem? E aí, beleza. Entendi o chamado de Deus para a minha vida, eu entendi o que Deus quer, eu aceitei, porque foi difícil também para mim ficar longe da música, da arte. Tá? Hoje a gente tem um projeto no Registro chamado Emaús, e, poxa, eu sempre quis estar tocando, a galera tinha uma banda legal lá e tal. Só que Deus sempre deixou muito claro para mim, você está aí de forma intencional, você vai direcionar o trabalho. Porque eu não tenho às vezes tempo para tirar uma música de qualidade, eu não tenho tempo às vezes para estudar mais o instrumento. E eu entendi, e aí eu aceitei o chamado de Deus. Às vezes a gente fica insistindo com Deus. Não, Deus, eu quero ser músico. Não, Deus, eu quero ser teatro. Mas não tem teatro, não tem igreja. Não, mas eu quero. Não, às vezes Deus está te chamando de uma outra área, que Ele vai abrir infinitas possibilidades para te usar, e às vezes a gente fica insistindo. Então, primeiro é entender isso. E também outra coisa, como eu entendo esse chamado? É estar próximo, relacionamento com Deus. A gente tem que sentir paz também. Às vezes a gente está distante de Deus e quer ouvir a voz dele. Então, o relacionamento com Deus faz com que a gente tenha certeza do nosso chamado. Isso é muito importante. Tá? Aí, beleza, Deus me chamou. Deus chamou você. E nessa parte de criatividade, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu queria ouvir quem trabalha com criatividade no dia a dia ou na igreja. Qual que é a tua maior dificuldade no processo criativo? Vamos conversar um pouco? Começar. Vai lá, fala lá, Rê. Para mim é começar. Começar. Para mim é não ter. Não ter criatividade. Quem mais? Para mim é aplicação. É como ela vai ser usada. Tem que ser funcional. Tem que ser funcional. Boa. Porque às vezes é uma ideia mirabolante que não encaixa. Não sai. Ou no custo não passa, não é? Não passa no financeiro. Sempre fala assim do outro, eu falo, gente, a gente vai ter 100 ideias. 50 vai parar no financeiro, ou na tesouraria da igreja. Vai barrar ali, o resto, ou não vai dar tempo e tal. O que mais? Dificuldade no processo criativo. Bloqueio criativo. Às vezes lá na agência, ele está com uma tarefa gigante para entregar, eu estou dependendo dos designers, porque eu não consigo criar mais do que enferrujado também. Aí ele fala, às vezes eu falo assim, cara, acordei meio bloqueado hoje. Nossa, e o desespero no meu processo criativo está meio bloqueado. E aí, quem mais? Nossa, isso é difícil, hein? Será que tá bom? Será que vão entender também? Quem mais? Dificuldades no processo criativo. Ninguém mais tem dificuldade? Eu acredito que o nosso maior desafio, dificuldade de tudo isso que a gente está falando é onde encontrar inspiração. A inspiração é algo que judia da gente às vezes. Eu preciso criar uma marca, onde eu vou me inspirar? E aí, quem é design, né, vai para o Behance, né, mano? Deixa eu lá no Behance lá, ó, já dá para saber quem trabalha com design. Deixa eu lá ver o que tem no Behance para me inspirar. Né, uma música, pô, deixa eu ouvir aquele cantor que eu gosto de ouvir para me inspirar. Um professor, né, deixa eu ver o que tem aqui na internet, né, para eu me inspirar e tal. A inspiração é algo que a gente precisa estar com ela sempre muito bem calibrada. Né? Eu queria falar um pouco sobre inspiração. Uma das coisas mais especiais que eu aprendi com meu pai, e aí a gente perdeu meu pai recentemente, uns 3 anos, acho que a coisa mais legal que eu aprendi com ele, mais especial, é contemplar a natureza. Meu irmão está aqui e a gente comentou com isso na EBD esses dias. E ele sempre ensinou a gente a contemplar a natureza. E é impressionante, ele viveu com a Ana 3 anos, 4 anos, e é impressionante como ele conseguiu passar isso para ela em tão pouco tempo. Hoje ela sabe o nome dele mais que eu sei, fruto dessa convivência com ele. E eu lembro que às vezes meu pai estava pregando e ele falava assim, poxa, eu fico admirando às vezes a lua, eu fico pensando, às vezes pirava assim, né? Como que Deus fez para pendurar aquela lua lá, na roupa nozinha, assim, bem delicada e tal. Porque Deus, ele é detalhista nas coisas.
né? E se a gente olha a natureza, é uma inspiração gigantesca. Inclusive lá no livro acho que na Bíblia ele fala, né, que acho que a maior fonte de inspiração que a gente pode ter é o que Deus já criou. Ele fala alguma coisa assim lá. E então a natureza para mim sempre foi fonte de inspiração. Esses dias eu compartilhei uma foto de um camaleão no Instagram, e era um padrão de cor assim, absurdo, que eu nunca ia fazer aquela combinação de cores numa arte. E eu falo, cara, a gente pode estudar cores a vida inteira, e Deus sempre vai estar muito, muito na nossa frente, porque Ele é mestre em cores, né? Tem todas as coisas na natureza. E aí então a gente cresceu com isso. Admirar a natureza, contemplar a natureza, contemplar pássaros. Meu pai nunca deixou de ter gaiola em casa. Se você quiser ver passarinho, uma banana, eles vão tentar comer. Então, o passarinho também tem muitas coisas, então eu cresci com isso. Quando eu comecei a trabalhar na área de comunicação, design, eu comecei a estudar mais a natureza e descobri uma coisa chamada biomimética. Alguém já ouviu falar em biomimética? Já ouviu falar? Biomimética é você estudar a natureza. Pode ouvir, meu. Você estudar a natureza e você aplicar isso na engenharia, na arquitetura, no design, é olhar para a natureza e aprender com ela. Isso é biomimética. Depois procure, é um negócio muito legal. E nessa minha busca, né, estudo, eu comprei um curso uma vez, um professor chamava Fred Gelli, é o fundador da Tati Design, uma big de uma agência de design aqui no Brasil, foi eles que fizeram a marca da Rio 2016 e tal. E o Fred Gelli que deu esse curso, esse módulo, biomimética. E ele falando que a minha maior inspiração é a natureza, é um cara que eu admiro até hoje, eu acompanho ele, sigo ele. E ele falando que ele olha para a natureza, contempla a natureza, né? Ele fala como a natureza é o sistema mais sustentável que existe, porque tudo que ela produz, ela também usa como adubo depois, nada se perde na natureza. Ele fala também sobre embalagem, né? A gente costuma querer embalagem, ele fala que a melhor embalagem que existe no mundo é a casca das frutas. Aí você começa a pegar, é verdade, né? Tipo assim, a casca da banana. Aí ele brinca que a mexerica é o primeiro clube social, porque ela já vem embaladinha e ainda mais em porções, né? E ele começa a falar da natureza, fica encantado com aquilo. E a natureza também, por exemplo, a biomimética, o cara que inventou o que é aquele da roupa para aprender, o velcro. O velcro foi inspirado num animal, outras coisas da arquitetura foram inspiradas na colmeia da abelha. Então, biomimética estuda a natureza e traz aplicações do nosso dia a dia. Incrível. E toda vez que eu ouço o Fred Gelli falar, eu falo, cara, concordo com você, a natureza é incrível, só que eu consigo beber direto da fonte, porque eu sei quem criou isso daí. E a gente sabe quem criou isso daí desde o primeiro livro, o versículo da Bíblia, que é... Quer falar, tio? Aqui na dúvida. Mas o primeiro versículo da Bíblia, a Bíblia nos apresenta quem criou tudo isso. Deus criou, no princípio criou o Deus dos céus e a terra. E o mais impressionante é que Deus não precisou do Behance para criar. Ele não precisou entrar na internet. Deixa eu ver aqui modelos do planeta Terra. Deixa eu ver modelos de Lua. Cara, Deus criou as coisas mais incríveis que existem a partir dele mesmo. Que é fonte maior de inspiração disso, não é? E eu ainda tenho. Eu fui num evento no Rio esses dias, o Fred Gelli palestrou lá, mas não tive coragem de falar com ele, sou muito tímido. Mas um dia eu quero encontrar com ele e falar, cara, acho incrível, mas eu queria te apresentar a fonte disso tudo, que você estuda há tanto tempo. Né? Eu creio que Deus vai me dar essa oportunidade. Porque nós temos, gente, a fonte de toda essa criatividade. E como que Deus fala conosco? Através da Bíblia, através do relacionamento com Deus. Então eu acredito muito que você se relacionar com Deus faz com que a tua inspiração e a tua criatividade também se mantenha em alto nível. Porque Deus é o Deus criativo. Ele criou tudo isso que a gente vê. E nada melhor do que a gente beber direto da fonte. Então, se alimente da palavra de Deus. Viva esse relacionamento com Deus. Se você quer ter uma vida criativa, se você quer ter uma vida inspirada, leia a Bíblia. E na Bíblia, nesse livro é muito legal, porque ele traz muitos conceitos e técnicas que a gente encontra na Bíblia sobre criatividade. Então, lembre-se disso, né?
olhe a Bíblia, se relacione com Deus e fique sempre inspirados. Tá? E aí, beleza. Então a gente está falando aqui sobre inspiração, sobre biomimética até, né? E aí, uma frase que eu quero deixar para vocês sobre isso, eu já falei aqui. Somos filhos de um Deus criativo. Isso também é uma frase que eu sempre uso. E quando você entende isso, que o Pai é um Pai criativo, você consegue produzir muitas coisas, você consegue tirar muitas ideias do papel. Quantas ideias não estão aí engavetadas, não só na igreja, às vezes no seu trabalho, que você pode usar a criatividade para tirar isso, fazer isso acontecer. E de repente melhorar a vida das pessoas, melhorar o dia a dia do seu trabalho, melhorar a vida da igreja. Né? Então, não tenha medo, se inspire em Deus, ore, tenha esse relacionamento e tire essas ideias do papel. Nós temos a melhor fonte de inspiração, que é a própria Bíblia. Deixa eu só não me perder aqui. Até aqui tudo bem? Estão comigo? Beleza? Não deixe aqui sozinho. Se não tiver uma pergunta também, fica à vontade. Então, isso aqui foi o que eu sempre usei para manter essa minha mente criativa. Eu sempre comento isso, não só na igreja, no meu trabalho, no meu dia a dia, porque tudo que eu faço está baseado nessa questão do chamado de Deus e como eu respondo a Ele. E está baseado também nessa inspiração. Deus é a minha inspiração. E é isso que eu faço, entrego todos os trabalhos que a gente faz. Tá? Então Deus nos chamou para essa criatividade e Ele nos deu uma missão. Ele nos dá essa missão. E qual que é a nossa principal missão enquanto a gente estiver aqui na Terra? Quem responde essa? Fazer discípulos, pregar o Evangelho, fazer o reino de Deus expandir. E aí, será que eu consigo usar a comunicação para esse propósito? Como que eu consigo usar a comunicação para expandir o reino de Deus? E aí, não tem como a gente não falar, para mim, do maior comunicador que já passou pelo mundo. E eu não estou falando do Silvio Santos, tá? Silvio Santos é um bom comunicador, mas tem um cara que passou por aqui que ele foi um comunicador intencional. Ele se comunicava de forma intencional e ele impactou muitas vidas. Alguém sabe quem a gente está falando? Jesus Cristo. E não tem como a gente fugir disso. Né? Quando a gente fala de comunicação criativa, intencional, Jesus dá aula. Jesus era o melhor comunicador, sempre foi o melhor comunicador, e ele sempre foi intencional em todas as seus atos, em todas as suas falas, em todos os momentos que ele viveu com a gente aqui. E naquele livro, depois desse livro, chamado Cristo e a Criatividade, ele chama a atenção, vamos abrir lá, João 8. Aqui é uma forma de comunicação que Jesus usou, que é muito interessante. Eu vou ler aqui. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para ter o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra o nome dele. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que ali não estavam. Pegando-se a Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu também tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Imagina essa cena. Jesus está lá ensinando a galera. Tá?
E aí chega uma multidão, falando: ei, mestre, então aqui, ó, essa mulher fez aqui, e aí o que você vai fazer? O que você me disse? Eu imagino que estava um burburinho assim. Eu estava quietinho ali ensinando a galera e começou um barulho, um ruído naquele momento. Eu queria fazer uma brincadeira aqui que eu acho que vai dar, um exercício. Eu queria tentar simular esse momento. Imagine que vocês estão do lado dos acusadores, ou não, estão ali no meio. Imagine que se você estivesse lá, o que você iria falar? Você estava cochichando aqui com o cara do lado aqui. Meu, tem que apedrejar mesmo, né? Não, coitada da mulher, acho que a gente não vai perdoar. Pense numa frase, você vai falar em voz alta, a gente vai fazer um barulho aqui, vamos ver se vai dar certo. Primeira vez que eu estou fazendo isso, então é criatividade, né, gente? Pode ser que bem ruim eu não use mais, mas vocês são as cobaias, não é? Então no próximo, que eu falei, se eu for dar essa palestra, pode ser que eu não faça mais isso. E eu vou dividir aqui, ó, vou fazer o seguinte: essas duas fileiras aqui, vamos falar, duas fileiras ali, vamos falar, e a galera do fundo vai falar. E conforme eu for pedindo para parar, vocês param, depois aquela galera para, e a última fileira lá, todo o resto para. Entendeu? Vai todo mundo falar ao mesmo tempo? Aí eu vou pedir: para aqui, essa fileira aqui vai falar, vocês continuam. Aí depois eu para ali, e a última continua, depois todo mundo para. Vamos ver se vai dar certo? Já pensou na frase? Pensou? Raquel, qual frase você vai falar? Qual vai ser a sua frase aí? A hora de atuar, gente. Hora de atuar. E aí? Tem que apedrejar. Sabe que Jesus vai apedrejar? Hein? Todo mundo está com a frase na boca aí? Vamos tentar? E aí quando eu falar para aqui, depois de vocês, é outra turma. Pode ir mudando a frase. Pode ir mudando. Deixa a criatividade fluir e deixa o ator que está dentro de você fluir também. Como é que você descobre quando eu vou chamar? Não é? Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Uau! Sobrou umas palavras aí. Vamos tentar de novo? Vamos tentar ficar bem silêncio. Assim. Quando acabar, tipo, aquele silêncio ensurdecedor, assim, sabe? Vamos tentar? Bem alto, vai! E aí Jesus fala assim: aquele que não tiver nenhum pecado, aí imagina o silêncio, só o barulho das pedras caindo, a galera caindo em si. O que Jesus fez? Ele simplesmente chamou a atenção de um jeito. Jesus era genial, entendi, genial. Ele chamou a atenção da galera, que ele sabia que a galera estava muito curioso. Alguns insistiam, ainda a Bíblia fala ali que cara, Jesus, você está escrevendo aí para mim, não? Só que ele fez o silêncio para passar a mensagem que ele queria. Jesus era intencional em tudo que ele fazia. E aí uma coisa que é muito importante que a gente aprende com Jesus: além de ser intencional, ele se preocupava com a qualidade da mensagem que chegava até a ponta. Aquilo que ela falou, né? Será que as pessoas, o que as pessoas vão pensar? Ou será que o que eu estou criando, as pessoas vão entender? Será que a música que eu estou compondo, as pessoas vão conseguir entender a letra? Será que o som, que de repente eu estou fazendo um rock and roll aqui, e som alto e tal, será que as pessoas vão entender a mensagem que eu quero passar? Jesus se preocupava com isso. Ele se abaixou, escreveu, rabiscou na areia. E quando estava em silêncio, ele falou: opa, agora não tem ruído. Agora o que eu falar vai direto ao coração dessas pessoas. Agora sim eu posso passar a minha mensagem. Jesus era intencional, gente. Jesus era criativo. E ele usava disso, usou disso em vários momentos. E aí eu também queria que vocês compartilhassem com a gente
Qual momento da passagem, qual passagem da Bíblia que você olha a criatividade de Jesus, você admira e você se inspira nela? Tem alguma? Que quer compartilhar ela? Lembrei, Jesus sendo criativo e usando a comunicação para passar a mensagem. Vou falar umas parábolas. Oi? A parábola, né? Do filho pródigo. Cara, Jesus sempre usou o contexto que ele estava inserido, traduzia isso numa parábola para as pessoas entenderem de forma mais clara, mais objetiva. E aí, tanto que hoje, para a gente entender realmente a parábola a fundo, a gente tem que entender o contexto da época. Porque Jesus não estava contando qualquer história, ele usava as coisas que as pessoas estavam usando no dia a dia. E aí, quando você começa a estudar, né, esses contextos das parábolas, você fala assim, cara, Jesus, ele era muito inteligente, ele era genial, ele conhecia as coisas do nosso mundo, ele conhecia técnicas do nosso mundo, e ele era criativo, porque o pai dele era carpinteiro, com certeza trabalhando na carpintaria, então algo também que estimula muito a criatividade. Então a gente pode dizer que Jesus usava as técnicas e usava o contexto daquele tempo para transmitir a sua mensagem. Quem mais? Tem mais alguma coisa que você vê que Jesus fez? A figueira? Sim. Em que contexto? O que você mais admira na passagem? Exatamente. Criando um contexto, né, colocando aquilo ali no lugar e transmitindo a mensagem. Tem eu estava vendo uma pregação do Hernandes, foi até lá em Pinheiros, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Aquela passagem que Pedro fala, vou pescar, né, Jesus tinha morrido, estava ressurreto, e Jesus se encontra com ele na praia. Jesus está na praia, e aí ele fala, ei, tem peixe aí e tal. Não tem nada, tá? Eles perceberam, é Jesus, Pedro pula na água e tal, todo desesperado, não Pedro. E aí, Jesus está na praia com uma brasa, um fogareiro, assando peixe. E o Hernandes fala que aí, né, não fui a fundo, mas eu assisti a pregação, e o Hernandes eu confio muito nele, né? Acho que ele confiar. E aí ele fala que existem na Bíblia dois momentos que aquele termo no grego, brasa, aparece. Ali, naquela praia, e quando Pedro negou Jesus. E quando ele falou isso, eu falei, Jesus foi intencional. Né? Ele colocou aquilo ali, porque Pedro negou, e aí o pastor Hernandes fala que ele criou aquele momento para a restauração do ministério de Pedro. E eu imagino, aí não está na Bíblia, não é o Hernandes que está falando, é uma pira ali, que eu imagino que toda vez que Pedro encontrava com algo parecido, ele lembrava daquilo. Aí não, gente, isso que eu estou tirando, tá? Não foi nem o Hernandes que falou, nem está isso na Bíblia. Mas Jesus, ele era intencional, e ele colocou aquilo ali de forma intencional. Né? Então, quando a gente olha para essas coisas, Jesus, ele era inteligente, ele sabia das ferramentas que tinha, e ele usava isso. Por que a gente não pode usar? Né? As ferramentas que a gente tem hoje, a gente está usando o microfone, a gente está usando o violão. Então, a nossa comunicação, ela tem que ser intencional, mas no sentido de que eu preciso usar ferramentas contextualizadas, contemporâneas, para que a minha mensagem chegue de forma clara e sem ruído. Isso deve ser o que baliza as nossas ações de comunicação dentro da igreja. Né? Tem um outro momento na Bíblia que Jesus estava ali ensinando as pessoas, a multidão apertava ele, né? E aí, antes dele chamar os discípulos, era o barco de Pedro e novo que estava ali, ele fala, viu, chega aí, vou subir no teu barco, afasta um pouquinho o barco da praia, para eu poder pregar, porque a multidão está me apertando. Por que Jesus fez isso? E aí também, depois eu fui pesquisar, o Fernando também falou isso na pregação, porque subindo no barco, a voz dele ia conseguir chegar mais longe por causa da água. A água ia conduzir a voz dele, questão de acústica. Esses dias eu estava lá em Cananéia, estava falando sério de Cananéia agora ali, tem uma ilha lá, bem longe do alto mar assim, e aí a praia forma meio que uma baía assim, e a gente estava lá em cima, muito alto no farol lá, e eu estava ouvindo a conversa das pessoas do barco lá embaixo. Estava muito bom. E eu ouvi nitidamente, assim, a galera conversando e tal.
Aí eu falei, caramba, Jesus é sensacional. Imagina ele falando ali alto, né, as pessoas conseguindo ouvir. Ele não fez aquilo ali sem querer. Ele sabia, porque ele estava prestando atenção nas coisas. De certo, ele estava um dia andando na praia, viu os caras falando no barco e falou, opa, acho que se eu um dia quiser falar, de lá para cá fica melhor. Então Jesus estava atento também às coisas ao seu redor e a usar técnicas. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui? A gente tem uma missão, beleza? Que é propagar o Evangelho, fazer missão, fazer discípulos, a expansão do reino de Deus. E nós temos uma ferramenta na mão que é a comunicação. Que a comunicação é o quê? Criatividade e intencionalidade. Eu uno os dois e comunico. E o que a gente comunica? O quê? As boas novas, não é? O Evangelho de Deus, a salvação. E aí, gente, tem uma frase que está lá no. Eu peguei lá do livro. Aquela. É impossível pregar o cristianismo sem conteúdo. A mensagem bíblica, as boas novas, são boas novas de conteúdo. E aí, trazendo um pouquinho para a técnica, né? Lá na agência, toda vez que a gente tem um projeto novo, design, comunicação, a gente trabalha muito com eventos também lá, embalagem, rótulos e tal. E aí, por exemplo, agora a gente está fazendo um projeto lá do Vale do Paraíba sobre empreendedorismo criativo. E aí, a gente sempre fala assim, cara, qual que é a mensagem que a gente quer passar desse projeto? Boa, essa é a mensagem. E quais são as formas que a gente tem? A gente vai para a rede social, a gente vai fazer um vídeo institucional, a gente vai, de repente, fazer uma operação nas redes sociais para fazer essa mensagem chegar mais rápido. A gente vai fazer um evento presencial. Qual que é a mensagem desse evento? O que vocês querem passar? A gente fez um evento para a Sabesp lá esses dias. A gente quer falar sobre o Dia da Água, beleza. Então vamos fazer um cenário, né? Vamos pensar em cenografia para transmitir essa mensagem. Nós estamos tendo passado a importância da água. Tudo em comunicação ela tem que ser intencional. A gente tem que usar a criatividade para isso. E se eu estou falando do mercado de trabalho, imagine para nós cristãos que temos uma missão de transmitir a melhor mensagem que a gente pode receber na vida, que é a mensagem das boas novas. Como a gente está transmitindo essa mensagem? Será que a gente está sendo como Jesus, que se preocupava com o meio, com a forma, e se preocupava com como a mensagem ia chegar para as pessoas? E aí, eu acho que o maior desafio de nós como comunicação, e aí eu vou falar um pouquinho lá do Vale, como eu falei, eu fiquei 10 anos na Secretaria de Comunicação da Federação. E a nossa região é uma região pequena, né, bem afastada da capital de São Paulo, até algumas igrejas bem tradicionais assim, nesse sentido, né? E nós estamos na igreja presbiteriana, uma igreja que cresci e amo assim, nossa igreja, né, da forma que a gente conduz as nossas doutrinas e tal. E naquela época, lá em 2010, Deus ia me inspirando, em fazer coisas novas e tal. E a minha maior preocupação era trazer algo, de repente alguma técnica que não estava sendo usada na igreja. E não quer dizer que é técnica mundana, é uma técnica de comunicação que não era usada na nossa igreja. E o meu maior medo era trazer isso, e ferir princípios, e escandalizar pessoas, e de repente, nossa, estamos usando luz no culto, no acampamento. E eu sempre tive muito cuidado com isso. Só que eu estava ali procurando, vendo o que tem usando técnica, o que tem usando comunicação, né, o que tem de mais moderno, o que são os eventos. E aí, graças a Deus, a gente primeiro tem muito contato com os nossos pastores, né? A gente tem proximidade com os nossos pastores lá, e a liderança também da UNP. Então a gente é uma liderança de muita oração. E toda vez que Deus dá um insight para a gente, como diz o pastor Everton, né? O pastor Everton é o nosso secretário ministerial, e quando Deus dava um insight que às vezes era meio disruptivo assim na igreja, a gente parava para orar. Meu, o que Deus está querendo com isso? Será que é realmente... Será que é por aí? Será que a gente vai contratar luz no nosso acampamento? Será que a gente vai realmente fazer ali um festival de música na igreja? E será que vai poder bater palmas? Será que não vai poder bater palmas? Qualquer igreja que a gente vai, a gente sempre tem muito cuidado com isso. Porque eu preciso, primeiro, adorar a Deus através dessa atitude. E eu também preciso respeitar os irmãos que estão à minha volta.
Então, acho que quando a gente fala de comunicação, o maior desafio nosso enquanto comunicação, estrategistas de comunicação da igreja, é respeitar a nossa denominação e também saber filtrar essas coisas. Então, eu sempre falo isso, também na outra palestra que eu dou, a gente tem muita ideia. Se dá um Google aí, tem um monte de ideia para acampamento, um monte de ideia para atividade com jovens, mas primeiro, qual que é a minha realidade? Qual que é a minha igreja? E, gente, não se sinta frustrado se de repente aquela sua ideia mirabolante não vai caber no teu contexto. Porque se não está cabendo, é porque não é o momento. Deus não quer que isso aconteça ainda. Então, lá no Vale, a gente teve muito respeito com isso. Eu acho que a gente tem que ter uma vida de oração, assim, para entender, né? Só que a gente começou a fazer coisas muito fora da casinha, né? Na questão de comunicação e tal. Por isso também que a gente muitas pessoas conheceram, acho que a Raquel falou, né, que acompanhava as coisas que a gente fazia lá. Mas as coisas que estavam na rede social, eu sempre falo isso, é só a ponta do iceberg. As fotos legais, as artes bonitas, os posts legais que a gente fazia lá, os eventos, é só um pouquinho, porque o nosso principal foco lá é relacionamento com as pessoas. E a gente sempre produziu esses eventos de forma intencional, né? Sempre se espelhando em Jesus. Então, quando a gente for aplicar e transmitir essa mensagem, pense nisso. Pense na questão, primeiro, no teu contexto na igreja. Pense como você consegue atingir os jovens de forma contemporânea e natural, né? E respeite, traga a tua liderança junto, né? Traga o teu pastor junto, pastor, o que você acha, né? O pastor Everton, por exemplo, ele sempre caminhou muito com a gente e falou assim, essa ideia aqui é legal, estou em paz, Deus vai nos abençoar. E só que eu vou falar, de repente, com os outros pastores também, né? Para eles estarem junto com a gente. Então, respeite o teu contexto e passe por esse filtro, antes de você criar algo ou colocar algo em prática. Tudo bem? Até aqui? Então, o que eu quero dizer com isso? A forma deve se adequar à essência. Isso é muito importante. Nunca ao contrário. Nunca a tua essência. Botei um modelo aqui de vídeo aqui, está bombando no TikTok, e eu quero fazer com os jovens da minha igreja. Está bombando, vai engajar, vai aumentar o engajamento e tal. Mas, puxa, ele está fugindo da essência. Não, mas, cara, dá para encaixar, cara, vou colocar uma música gospel, aquela dancinha vai ficar legal e tal. Não deixe que a forma faça com que a sua essência mude. Não, ao contrário, né? A forma tem que vir. Qual que é o contexto que está aqui? Opa, é isso aqui que se adequa aqui. Se eu mudar essa estratégia, de repente, ferramentas de comunicação que a gente usa, né, como impressões, papel, um banner, alguma coisa, luz, né, fumaça. Tem igreja nossa que usa fumaça, igreja que não usa e tal. Primeiro pense na essência e pense se ela não vai ferir, né, a tua identidade como igreja. E nunca deixe essa forma, a essência se adequar à forma. Sempre ao contrário. Sempre a forma se adequando à sua essência. E aí, em todos esses anos aí de ministério de comunicação, a gente sempre passou por esse filtro, graças a Deus. Né? E Deus sempre nos abençoando, honrando também tudo isso que a gente fez lá nessa questão de comunicação intencional. Tudo bem até aqui? Beleza? Ficam quietinho. Tem uma pergunta? Eu não estou esquecendo de nada aqui. Estou vendo o horário. Aqui eu até coloquei, né? O que temos de formato? Se adequa à nossa essência? Então, assim, toda vez que a gente for pensar em formato de comunicação, a gente está falando de tudo, teatro, dança, compor uma música, né? O que eu tenho de forma? Eu tenho ferramentas de música na minha igreja, eu tenho uma equipe de teatro na minha igreja, ela se adequa à nossa essência? São algumas perguntas que a gente deve fazer. Ela transmite a mensagem de forma clara? Sabe que esse teatro que eu estou fazendo, as pessoas estão entendendo o que eu quero transmitir? Jesus se preocupava com isso. Ela vai facilitar o entendimento das pessoas, porque as parábolas que Jesus falava eram ferramentas de comunicação para que as pessoas conseguissem entender de forma melhor, assimilar melhor a mensagem de Jesus. Então, isso é o que a gente precisa sempre pensar. Tudo bem? Eu queria encerrar, porque, beleza, Jesus me chamou, Jesus chamou você, e a gente entendeu que a pergunta não é se eu estou respondendo, mas como eu estou respondendo, né? Lembrando que sempre a excelência é uma resposta à essência. Deus nos chamou. E Deus não deixa a gente sozinho nessa. Ele nos inspira. Ele nos chama
e também nos capacita. A inspiração vem dele. Ele está sempre junto com a gente, nos inspirando. E ele nos direciona. Ele fala, cara, eu quero que vocês se comuniquem, que você transmita essa mensagem. Ele nos dá a intencionalidade que a gente precisa. A intencionalidade não é algo que parte do meu coração. A intencionalidade parte do coração de Deus. Deus direciona. Só que a gente precisa de algo, a gente precisa responder. E aí tem uma palavra, eu queria terminar falando de um cara que é... Cadê? Noé. Queria falar sobre Noé. Para mim, Noé é um dos exemplos que mais usou criatividade, intencionalidade e foi obediente. Porque imagine você chegar, Deus te dá uma ordem e falar assim, cara, construa uma arca, tá ligado? Vou mandar uma grande chuva e tá aqui tudo que eu preciso nessa arca, todas as medidas e tal. E construa isso daí que eu vou mandar essa chuva, usa aí o que você tiver de material e tal, vou te mandar aqui as dicas e se prepara, tá ligado? Aí você fala assim, nossa Deus, sério? Tipo, uma arca, uma chuva, que chuva, de onde vem isso e tal? Aí você imagina Noé sendo obediente e usando a criatividade dele, usando a inspiração que Deus deu e todas as regras que Deus colocou, e construindo essa baita arca no quintal da vida dele. Às vezes, o chamado de Deus pode não fazer sentido para a gente. Pô, Deus, compor? Será? Não é? Putz, acho que essas músicas que eu componho aqui não é para ser usada na igreja. Nossa, Deus, mas será? Eu aprendi a tocar violão mesmo? Sabe como tem outro cara? Às vezes na igreja não tem música. Deus está chamando você, cara, estuda violão. Será? Né? E outras áreas, tantas áreas que a gente tem na igreja, às vezes não faz sentido para a gente hoje. E às vezes o caminho que a gente queria tomar é diferente. Mas Deus está colocando essa intencionalidade no teu coração e te chamando. E a ordem divina encontrou a obediência de Noé. Imagina se Noé não tivesse sido obediente. Né? A gente nem estaria aqui. Então, assim como Noé, a gente precisa entender o chamado de Deus, mesmo que não faça sentido, e obedecer, e usar nossa criatividade de forma intencional. No contexto que ele estava, né, imagina as pessoas até tirando sarro dele assim. Pô, mas tá louco, tá viajando, não vai ter essa chuva. E as pessoas também podem tirar sarro da gente. Né? As pessoas podem, de repente, não entender o que a gente está fazendo com toda essa criatividade que Deus nos deu. Mas vale a pena. Vale muito a pena você obedecer ao teu chamado e não deixar ele de lado. E aí eu queria colocar aqui 3 dicas para você usar a criatividade na igreja. E aí eu estou sendo intencional, né, para a gente terminar, que é o quê? Quais são as áreas que a gente pode usar a criatividade na igreja? Tá? Então, se você tem um chamado criativo e ainda não entendeu onde que essa criatividade toda pode ser entregue e ser colocado na igreja, está aqui 3 áreas que a gente consegue se comunicar. Primeiro, propagar o evangelho. Tá? Isso aqui é um resumo do treinamento que eu dou de comunicação na igreja. Então, como que eu posso usar a comunicação intencional e criativa na igreja? Propagar o evangelho. Fazer um panfleto é se comunicar, usar a comunicação. Tirar uma foto de uma ação evangelística é uma ação que você pode fazer para, de repente, divulgar uma próxima ação evangelística. O que mais de comunicação? Eu posso ajudar na produção de uma atividade social, uma escola. Então, a propagação entre a missão e o evangelismo a gente pode usar a ferramenta de comunicação lá. Edificar a igreja, você pode produzir conteúdos que edifiquem os jovens, que edifiquem a sua igreja. Lá na CNN, por exemplo, a gente está postando toda quinta-feira devocionais que a gente está produzindo. Comunicação intencional. Né? A gente pensou no tema, esse ano, 100% intencional desse quadriênio, Cartas de Cristo. Né? Partindo de uma demanda, o que a gente quer passar para os nossos jovens, o que a gente quer direcionar. A gente usou a criatividade tradicional e criamos o tema.
Você pode, de repente, mandar via WhatsApp mensagens, né, de edificação dos jovens toda semana. Usem ferramentas de comunicação para edificar a igreja. E, por último, promover encontros. A gente está aqui hoje porque foi pensado nesse evento, foi pensado num tema, um tema muito bom, beleza. Foi pensado numa divulgação, foi convidado as pessoas para estarem aqui. Comunicação intencional. A gente está aqui hoje por causa de criatividade e intencionalidade. Foi divulgado esse evento, foi feito cartaz, foi feito aqui um crachá para vocês saberem meu nome. Criatividade e intencionalidade. Promover encontros, fazer eventos. Muitas ferramentas de comunicação e produção de eventos, e aqui é uma área que eu mais curto, é 1 hora falando de produção de eventos. A gente precisa se comunicar em eventos de forma criativa e intencional, com excelência. Isso eu tenho batido muito nessa tecla, gente. E eu volto lá no começo, né? Quando eu vou produzir um evento na minha igreja, eu preciso entender como eu vou responder esse chamado de Deus através desse evento. Então, tenha zelo na produção dos eventos, tenha cuidado, tenha esse cuidado com o tema, né, de ter convite, de ter pessoas, porque isso é glorificar a Deus através do nosso trabalho, através da comunicação. Então, encerre com essas dicas, né, e reforçando a obediência que não é. Seja obediente, vale muito a pena, e Deus honra com certeza a tua vida. Amém? Foi, Raquel, tô dando horário, hein? Eu falei, a gente não tem essa frase. Alguém tem alguma dúvida, gente? Desculpa. Temos agora um momento para perguntas, e aí eu vou começar fazendo uma primeira, já para puxar aí, por favor, liberar, né? Não mais. Eu vejo que o grande desafio nas nossas igrejas é justamente a parte de comunicação. Seja, enfim, na igreja local, seja falando em nível de federação, pessoas que queiram trabalhar com a comunicação no sentido, né, elaborar, de realmente elaborar as coisas. De fato, nós como diretoria tivemos, desde o começo do ano, a ideia dessa temática.